São Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor. Então, de uma maneira assim, martelante, de uma maneira meio que metódica, primeira leitura, alegrai-vos. Salmo, o hino de Isaías, um hino de louvor, ele diz: exultai. Segunda leitura, alegrai. E aí, nós vemos o Evangelho que parece que é um estraga-prazer. Vem João e ele fala: não sou o Messias, eu batizo com água. Outro virá e batizará no Espírito, do qual não sou digno nem de desamarrar as sandálias, as suas correias. A pá já está na mão, a palha vai ser queimada. O Evangelho não nos fala de alegria. E aí? Quem tem razão? As leituras que nós ouvíamos, o primeiro bloco, ou quem tem razão é João Batista? Mas aqui tem um detalhe. Olha o que Paulo dizia. Depois vocês peguem, se assim quiserem, peguem em casa e leem capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Paulo diz assim: não vos inquieteis com coisa alguma. Hoje, o que te inquieta? Aonde está o seu coração? Por que você veio hoje na missa? O que você esperava? Qual é a sua expectativa? Por que você reza? Por que você comunga? Por que você se confessa? Então, não inquieteis. Será que é simplesmente uma inquietação humana que te faz você ir para a confissão porque limpar a consciência? Você comunga porque, se eu não comungar, o que os outros irão pensar de mim? Eu venho na missa porque é tradição, se eu não vier na missa, eu estou em pecado mortal. Então, como é dia de preceito, eu tenho que vir na missa. O que te inquieta? Ou nada te inquieta? Nada te coloca para frente? Então ele dizia: não inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, com orações e súplicas. Então reze, peça. Mas aí ele diz, para terminar, ele faz assim: acompanhadas de ação de graças. É necessário rezar, é necessário suplicar, mas é necessário ter ação de graças. Pois bem, então a liturgia, ela vai nos ajudar nesse terceiro domingo do Advento a olharmos para essa ação de graças. Então nós dizíamos, quem tem razão? As leituras, o profeta, o apóstolo, ou João que tem razão? Bem, se nós tivermos simplesmente um olhar humano, carnal, se nós tivermos simplesmente um olhar racional das coisas, nós iremos dizer que João tem razão, porque basta nós olharmos para os noticiários, para os jornais, para a mass mídia, e nós veremos que as notícias não são favoráveis. Existem cataclismas, guerras, furacões, dificuldades, pandemia ou pandemias, pestes, existe fome, miséria. Se nós torcermos a televisão, ela pinga sangue. Mas é isso que dá Ibope.
Pois bem, se nós tivermos um olhar também para as estatísticas da igreja, e essa semana eu olhava um pouquinho dos livros, né, de batismo, casamento, nós veremos que os batizados cada vez mais têm sido menores, os casamentos cada vez mais, poucas pessoas querem um compromisso fiel, querem ter uma família. Se nós olharmos para os fiéis, cada vez a igreja está menos com fiéis. Ou seja, nada está bom. Então João tem grande razão. Quando João Batista ele fala, olha, ele está com a pá na mão, é necessário que Cristo venha e queime, né, essa palha seca, esse espírito que às vezes não quer nada com nada. João tem razão. Mas notem que nós estamos diante de uma moeda que tem duas faces. Tem a cara, mas tem a coroa também. Então João tem razão, mas os profetas e os apóstolos também têm razão. Por quê? Tem mais razões para nós sermos felizes do que razões para nós sermos tristes. Sim. Quando eu estava no seminário, aqui em Franca, né? Fiquei um tempo em Sales, então aqui em Franca. E eu entrei no seminário em 2007, 2008 eu vim para Franca. E na minha época, hoje o seminarista Rodolfo está aqui, ele já pode dizer se é verdade ou se é mentira, né? Na minha época, o seminário ele estava afastado da cidade. Ou seja, tinha muito terreno baldio perto do seminário. De tal maneira que eu fazia algo que eu acho que os seminaristas achavam que eu era doido. Eu sempre, quando tinha um tempinho, à noite, eu saía do meu quarto e ia para o campo de futebol para olhar o céu. Eu sempre gostei de olhar para as estrelas. Um dia, sabe, meu parentes, um dia eu estava andando de carro, eu tinha ido rezar missa em algum lugar, não sei, mas estava voltando para a minha paróquia, e aí eu vi o pôr do sol, achei magnífico, parei o carro no acostamento e fiquei contemplando. Ainda tinha uns minutinhos para a missa, era um domingo, então era a missa à tarde. Então eu parei o carro na estrada e fiquei ali olhando o sol. Fecha parênteses, voltemos para a homilia. Então, no seminário, eu gostava de olhar os céus. E ali, olhando aquelas estrelas, talvez a lua que estava, eu me lembrava, sempre me lembrou de dois livros da Sagrada Escritura. Daniel, porque é uma linguagem apocalíptica, e o livro do Apocalipse, São João. Porque ali, no Apocalipse de São João, no versículo, ou melhor, no capítulo 21, Daniel fala de uma outra maneira, mas Apocalipse, ele fala no 21, que nós, seres humanos, brilharemos mais do que os astros que estão nos céus. Então eu ficava olhando o céu, para a estrela, para as estrelas, para o sol, ou melhor, para a lua, e dizia: olha, eu quero ir para lá. E dizer que a Virgem é minha, que São José é meu, que Santa Teresinha é minha. E ficava imaginando o céu, ficava assim,
vislumbrando o céu. Porque se na Bíblia fala que nós brilharemos mais do que os astros, deve ser verdade. Não deve ser mentira. Não deve ser lorota. Não deve ser história da carochinha. Então, isso é uma alegria. Não é uma alegria que está diante do mundo, aonde nós vemos as luzinhas piscarem, né? A árvore de Natal acender, aquela famosa rua de Nova York, né? Times Square, aonde tem aqueles outdoors luminosos. Não é essa luz, mas é uma luz muito maior. É aquela luz que os anjos, no dia do Natal, dia 24, na véspera, né? Não no dia, na véspera, eles estão diante de uma noite fria, de uma noite silenciosa. Eles chegam até um certo momento, diante de alguns pastores, e eles dizem: Annuncium gaudium vobis, eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu. Hoje nasceu para vós. Anúncio gaudium. Eu vos anuncio a grande alegria. É essa alegria que a liturgia de hoje dá espaço para que nós assim vivamos. Nós que estamos acostumados com o roxo da vida, nós que estamos talvez diante de nuvens tenebrosas, nuvens espessas e escuras, nós que estamos caminhando num vale de lágrimas tenebroso, hoje nós temos uma alegria.